No passado, né, eu vou começar por essa carta, a derrota, né, ou fracasso. E Sagitário vem com sucesso no bloqueio. Então, o Sol está brilhando agora. A tendência é que você tenha mais reconhecimento, mais sucesso, conseguir o seu lugar ao Sol, né? Porque o Sol sempre é algo positivo, o Sol sustenta a vida na Terra. Olá, Sagitário! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Sagitário. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Sagitário, talvez essa leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas. 10 cartas para Sagitário na mesa. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? 10 cartas, fundo do deck. O universo. Vamos ver. Bom, veja o Sagitário aqui. Finalmente cruzando o caminho do sucesso no âmbito do trabalho. É interessante porque aqui mostra no passado, né? Eu vou começar por essa carta, a derrota, né? Ou fracasso. E Sagitário vem com sucesso no bloqueio. Então, o Sol está brilhando agora. A tendência é que você tenha mais reconhecimento, mais sucesso, conseguir o seu lugar ao Sol, né? Porque o Sol sempre é algo positivo, o Sol sustenta a vida na Terra. Até então você tinha um bloqueio com relação a esta posição, né? De tomar o seu lugar. Porque me parece que você vivia sempre no menos, na derrota e no fracasso. Mas agora, a tendência é que você consiga desbloquear o seu sucesso. Tá? A mesa vem dizendo isso, porque é um corte, é o fim de uma era, é o fim de uma etapa, de um karma, né? Para cada um vai ser, coloque aí a palavra que te define, é uma fase, um karma, um ciclo. E aquilo que estava preso, agora vem para a mesa na forma de um desbloqueio. A carta dos amantes aqui no seu mental fala sobre o livre-arbítrio e as boas escolhas e as parcerias. A mesa toda fala sobre trabalho, né, Sagitário? Você já veio representado aqui na posição número 7 com a carta do trabalho. E é interessante ver no mental porque você não se vê sozinho, você se reconhece no outro também. A carta dos amantes tem esse sentido de você dar e receber, de ter uma troca e fazer grandes parcerias. Então, pode ser que você já esteja nesse movimento, né, de trazer esse sucesso de uma forma de trabalhar coletivamente, trabalhar em parceria ou em dupla. E no seu inconsciente é a forma de você sair deste buraco onde você estava, né? A casa caindo era o seu cenário anterior com a carta do fracasso aqui, né? A pessoa que se vê sem perspectiva, a pessoa que se vê dentro de um buraco, ou que se colocou dentro do buraco também por escolhas ruins. Mas aqui, pela carta dos amantes, você está conscientemente fazendo boas escolhas. Você reconhece que há um padrão de dar e receber. Não é só aquela pessoa que recebe e você fica dando de si sem parar. Então aqui é a troca justa, o equilíbrio. E tudo isso vem para que você ressignifique esta carta do passado, que é a falência ou fracasso, e busque agora, daqui para frente, a sua força. Então, é interessante porque a força também traz a dualidade, né? O Sol com a Lua.
Você aqui veio buscando o sol, mas não é só pensar em trabalhar. O que esta carta diz é: o sol vai brilhar se você também trouxer a lua junto, ou seja, o seu emocional precisa ser trabalhado para que você consiga prosperar. Emocionalmente, se a pessoa se desequilibra, ela muitas vezes desconta este desequilíbrio na sua relação com o dinheiro. Então, se você quer realmente prosperar e ter sucesso e desbloquear, destravar a sua vida neste âmbito, não basta só trabalhar, como é a carta que te representa, mas ao seu redor fala sobre as questões emocionais, a rainha de copas, a rainha que não tem medo de olhar para as suas emoções, a rainha que mergulha, que busca as respostas. É como se dentro desse lago existisse um baú que a rainha tem que mergulhar para tirar de dentro do baú informações que são importantes. E isso faz todo sentido, né, para Sagitário, porque você talvez comece pelo movimento mais fácil, que é trabalhar, arregaçar as mangas, fazer uma boa escolha, ter uma boa oportunidade e deslanchar com uma boa ideia. Mas emocionalmente você tem que se preparar para o sucesso. Talvez seja algo totalmente novo, por este passado aqui tão escuro, né, mostrando as perdas. Tanto é que o medo para você vem a ruína. Isso marcou demais e isso precisa ser ressignificado. Você tem que trabalhar as suas crenças limitantes e trabalhar também as suas lealdades ao seu sistema, porque pessoas do seu sistema podem ter passado por isso. E finalmente termina com o empoderamento da Imperatriz. A Imperatriz, ela tem tudo a ver com a carta do Sol. Ela seria a representante aqui desse Sol na Terra. E para que você consiga galgar esse lugar, não basta só chegar, tem que se estabelecer, tem que conseguir se manter neste lugar, que pode ser um grande desafio para você, e esta musculatura emocional precisa ser bem treinada, bem trabalhada, para que você aguente permanecer nesse lugar do sucesso sem destrambelhar, né? Sem você sair do trilho. Tudo isso é confirmado pela carta do universo, falando que é o último capítulo, é o pagamento desse karma, é o final desse ciclo. E você tendo um universo de possibilidades para escolher. E talvez aí também venha essa dificuldade, né, de manter o equilíbrio, porque não adianta você escolher uma coisa agora e logo depois mudar, porque são muitas as chances, muitas as portas abertas. E você vai ter que escolher uma e abrir mão de outra. Não dá para caminhar ao mesmo tempo, porque você se dividir demais também gera a possibilidade do fracasso novamente. Então, é para você arrumar a casa, consertar aquilo que te fez cair, né? Se estabelecer, configurar certinho aí o seu trabalho, como é que ele vai funcionar, para depois você pensar em dar um próximo passo e numa expansão. Então, esta é a primeira mesa para Sagitário. Vamos ver quais são as outras orientações do tarô, os outros conselhos. O que mais para Sagitário? O que mais é importante observar neste momento para Sagitário? Aqui fala dessa multiplicação de funções que acontece quando você começa a ser bem sucedido. O trabalho em dobro. Tem que ter cuidado com isso, porque se você começa a fazer 1, 2, 3 funções, fatalmente você não vai dar conta. E aí vem a futilidade, que também fala da inutilidade. É muito esforço para nada. E trabalhar em parceria, saber delegar é algo importante, porque a outra pessoa pode ter tanta potência quanto você. É uma questão de um ajuste, de um alinhamento, de reuniões, de treinamentos, para que você consiga delegar e não centralize tudo. Não queira resolver tudo, estar sempre
em todos os lugares, sabendo de tudo. Ó, a carta da vitória fala, você tem que vencer essa necessidade de um controle absoluto, porque seus sonhos só vão se realizar quando você souber trabalhar em equipe, ó. As portas vão se abrindo e aí você vai subindo mais um degrau. Então, nesse âmbito do trabalho, tem algo muito importante. Escolher as pessoas certas, formar uma equipe. Olha só, isso sim traz felicidade. Não adianta, você não vai construir esse sucesso sozinho. Por essas cartas, você pode ter um sonho que é só seu, mas a estruturação disso passa por outras pessoas. Olha, a carta do poder que fala sobre o lugar físico, pode ser o local físico onde você trabalha, ou você querendo montar a empresa, estruturar, né? Aqui é a carta que fala sempre sobre a estrutura, a base sólida. E é você estruturando aqui um negócio do zero. Pode ser a empresa de alguém, você pode estar contratado, sim, mas eu sinto uma energia muito empreendedora. Como se você agora tivesse, depois de alguns fracassos, caiu a ficha para que você faça algo por você, do seu jeito. Como eu falei, tem a sua cara, tem o seu DNA, mas você não pode resolver tudo sozinho, porque senão você vai se perder demais, né? Então agora é hora de formar uma equipe, ter um time com você. Isso traz felicidade e é a realização de um sonho. A sua criança vibra com este sentimento, né, do pertencimento, de fazer parte. Você está fazendo algo por você. E quando você faz por você, você também faz algo pela sua criança interior. É uma carta também que fala desse universo colorido de múltiplas possibilidades, né? Então fala sobre as ideias que vêm assim, do nada, e que você tem, de repente, uma virada de chave, né? É uma carta que fala sobre algo que, do nada, você tem um insight, né? Dá um estalo e você vira a chave. E o maior adversário para você é a questão do controle, ó, porque sai o domínio, como eu falei. Não adianta ficar o tempo todo querendo trabalhar por dois, ter duas espadas, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, é isso que você precisa trabalhar para que realmente você prospere na sua vida. Vamos às outras orientações aqui para Sagitário. Que mais neste âmbito do trabalho? Existem preocupações, claro, né? Não é um mar de rosas, existem desafios. Um desafio que se configura aqui para você é um financeiro, mas a carta da estrela fala que você vai buscar. Você tem esta gana de ir buscar, de olhar para aquilo que é seu. Tantas vezes você se perdeu no outro, tentando realizar as coisas para satisfazer outras pessoas, né? Não olhando para a sua estrela. E agora, pela primeira vez, você está olhando para a sua estrela. E isso é uma tomada de consciência, né? A espiritualidade também se alegra com esse despertar. Então, Sagitário passa por um momento de um despertar. Olha só, você trabalhando realmente como gente grande. A carta da prudência fala, você, nesse momento, está guardando as suas sementes, né? Não está apostando tudo de uma vez, porque precisa colher os frutos para depois plantar. Então, aos poucos, você vai conseguindo estruturar o seu negócio, né? Não pode também comer todos os frutos e não guardar sementes. Essa coisa do poupar, dessa relação com o dinheiro, de você conseguir, por exemplo, sair da dívida e guardar mais dinheiro e ter ali um fundo, né, de reserva ou fazer um investimento, são virtudes, né? Você está tendo esse pensamento virtuoso de plantar, colher e guardar. Essa atitude na sua vida pode ser algo novo. Isso faz gerar mais abertura, mais prosperidade. Vejo novamente você trabalhando em dupla, né?
dupla ou mais pessoas, mas assim, são duas cabeças pensando. Também você pode procurar, por exemplo, consultorias ou cursos, né, de alguém pensar junto com você o seu negócio. E vem uma carta que fala muito sobre abundância. Só tome cuidado com a crueldade, não fale aos quatro cantos, aos quatro ventos, sobre esta nova fase da sua vida, tá? Porque Marte em Gêmeos fala de uma comunicação que vem violenta ou palavras que ferem. Talvez as suas palavras, falando sobre o seu negócio, elas não tragam felicidade para algumas pessoas ao seu redor. Então é melhor trabalhar em silêncio para evitar, né, esse dissabor de perceber que algumas pessoas não estão nem aí para você, ou acham que de repente não tem nada a ver, né? Vem mais com críticas do que com elogios ou validações, né? Porque quando você fala de algo que está dando certo, não é para se mostrar, às vezes é só para compartilhar, para mostrar que isso é possível, né? Ser feliz é algo possível, mas dependendo dos ouvidos das pessoas, você acaba quebrando a cara. A pessoa não vai te entender bem e vai ficar uma energia ruim, né? Você vai perder, digamos assim, aquele momento, né, que você poderia estar investindo, guardando o seu segredo, a sua potência, e de repente você tá lá falando, discutindo com alguém. Ó, a carta da dor, ela faz parte muito importante do seu passado. Toda esta mudança, como se configura também aqui no 2 de ouros, faz parte de um movimento de uma profunda insatisfação com aquilo que já foi, né, com aquilo que era. Você realmente quer cortar esse tipo de ligação com o seu passado, né, ou este padrão, melhor dizendo. Existe a tendência em você de você desenvolver novas habilidades. Isso também é muito importante para que você tenha esse embasamento e mantenha uma atualização, né? É uma mudança de um padrão também de pensamento, no sentido, se você antes era empregado, agora, se você quer empreender, você tem que pensar com a cabeça de um empresário, não mais de um empregado. Tem que ter habilidades, por exemplo, no âmbito jurídico, né, de entender algumas questões ali da lei, de impostos, saber escolher, saber dialogar. O mago, ele é muito bom de lábia, não no sentido pejorativo, mas no sentido de se fazer entender e ter habilidades com as palavras, né, e desenvoltura, porque ele também tem o conhecimento, né? E é hora de você pensar mais em você do que nas outras pessoas, tá? Eu sei que isso pode te ferir de alguma forma, porque tem esse arquétipo do Sagitário, né, que é uma pessoa, digamos, um amigão, né? A pessoa que está sempre ali disposta, disponível, mas não esteja tão disponível, tá? A carta da morte vem falando de cortes que são necessários, inclusive o cortar a sua língua, não falar demais, né? E cortar algumas amizades. Infelizmente, são pessoas que não conseguem te acompanhar, em vez de se inspirarem até mesmo no seu crescimento, na sua mudança, são pessoas que vão criticar a sua mudança. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Princesa de Paus fala sobre isso, de você ter esta potência, cortar todo o padrão negativo que vem do passado, né? Todas as pessoas que têm esse acesso direto ao seu emocional, que te colocam para baixo. Infelizmente, se for família, você vai ter que cortar também. Lembre-se de que, como eu falei, a carta do Príncipe de Copas é alguém que olha mais para si nesse momento, colocando as suas prioridades, elas importam mais do que a vida dos outros nesse momento, tá? E é o poder da realização para você, né? De gerar algo. A criatividade e geração, isso aqui é uma força que está com você nesse momento, uma força geradora. Então, aproveite, Sagitário,
veja se é para você, siga os conselhos que fazem sentido. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.